Na manhã de hoje, quero saudá-los somente com a graça e a paz, viu, irmãos? Não vou fazer referência à mesa nem às autoridades aqui presentes. Sintam-se todos abraçados. Como lidar com os atípicos? Resposta: não sei. Estou buscando. Confesso que tem sido uma das grandes metas hoje do meu ministério. Às vezes eu estou me sentindo, aliás, eu tenho me sentido como um pregador de um sermão só. Por onde eu passo, eu encontro um jeito de colocar esta reflexão na agenda daqueles que se reúnem. Pode, por gentileza, colocar o material? Sim. Vocês preferem o preto no branco, não o branco no preto, é isso? Ou o contrário, né? Mas eu vou então obedecê-los, vou fazê-lo daqui por diante. Eu separei 2 versos do primeiro capítulo do primeiro livro de Samuel. Eu sei que aquele capítulo trata de uma mulher que vive com a infertilidade. E eu não posso classificá-la na relação dos atípicos. Mas só quem não conhece a luta de um casal tentante, de gente que está em nossas igrejas se submetendo aos mais diferentes tratamentos. Eu digo isso porque sou pai de uma filha, de um genro, e tenho um genro que passam por isso. Só quem não conhece essa história não consegue enxergar o drama dessas famílias, destes casais, que são cobrados, que são tratados com preconceito, que às vezes até de uma forma lúdica se transformam em piada no meio dos amigos, que vêm aqueles que casaram no mesmo tempo, criando seus filhos, que ouvem a igreja refletindo sobre família, sobre educação de filhos, mas não se sentem incluídos. Eu não quero fazer absolutamente nenhuma adulteração do texto, mas eu quero lembrá-las que temos aqui a história de uma família que passa por uma profunda crise. Ana, Elcana, Penina. E o que acontece ali é marcado por uma atitude de preconceito. O que acontece ali é um drama, é lágrima, é choro. E é por isso que eu gostaria de convidá-los a pensar comigo na manhã de hoje, de 2 versos apenas. Primeiro, versículo 14, quando Eli diz o seguinte, ele se aproxima de Ana e diz: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. E depois, quase de uma forma miraculosa, no versículo 17 ele diz: então respondeu Eli: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que fizeste. Eu às vezes fico me perguntando o que aconteceu nos versos 15 e 16 para mudar radicalmente a visão do sacerdote Eli. Porque no versículo 14 eu tenho uma visão institucional, fria, indiferente. Alguém que está preocupado com o sacerdócio e com aquilo que acontece no santuário. A movimentação daquela mulher era algo que o incomodava. Mas no versículo 17 eu tenho a alma de um pastor. Eu tenho alguém que está preocupado com a situação daquela mulher, que se junta àquela mulher em sua súplica e lhe dá uma palavra de esperança. Eu quero lhe fazer uma pergunta. Quando você olha uma criança atípica, o que é que você vê? O que é que você enxerga? Vou fazer-lhes uma confissão. Se você me perguntasse há 15 anos e 10 meses atrás o que era o autismo, eu não saberia lhe responder absolutamente nada. Se você me perguntasse o que é que eu enxergava quando via uma criança atípica, eu provavelmente iria lhe dizer: não sei responder. Mas desde o momento em que o autismo bateu a nossa porta, e eu reconheço que nem famílias, nem escola, nem hospital, nem igreja, nenhum de nós estava preparado para isso. E esse dado que foi apresentado, 1 em 35, a tendência é que isso diminua cada vez mais. Ou seja, aumente mais ainda o percentual de autistas em nossas comunidades. Mas eu volto a lhe perguntar: o que é que você vê quando enxerga uma criança atípica? Aquela criança que se movimenta no santuário e lhe perturba quando você está pregando? Aquela dificuldade que você vai ter que enfrentar e que você não sabe lidar? Aquela reclamação constante de alguns que estão na escola bíblica dominical porque uma criança se desorganizou? O que é que você vê? Você vê um problema? Ou você vê uma oportunidade de ministério? Eu tenho percebido, sabe, irmãos, que a indiferença, ela se alimenta da ignorância, do juízo à distância e da precipitação.
E nessa história de Ana, Elcana e Penina, eu enxergo tudo isso. A Bíblia vai me dizer no versículo 7, que de ano em ano, está escrito, e assim fazia ele de ano em ano, acontecia o mesmo drama no templo em Jerusalém. O texto diz que Ana subia, a outra irritava, ela chorava, não comia. Eu não sei ao certo quanto tempo se passou, mas Eli perdeu muito tempo não enxergando o drama daquela mulher. Houve um momento na minha vida como pastor que eu precisei pedir perdão à igreja. Eu olhei para aquelas famílias atípicas e disse: olha, por favor me perdoem, porque eu nunca enxerguei o drama de vocês. Eu pastoreava a igreja, pastoreava famílias da igreja, mas não conseguia enxergar o drama daquela gente, a situação em que eles se encontravam. É por isso que quando lhe perguntei o que é que você enxerga, deixe-me lhe dizer uma outra coisa, sabe? Eu disse há pouco que a indiferença se alimenta não só da ignorância. Eu não sabia, eu nunca percebi, sabe? Se alimenta também do juízo à distância. No texto, a Bíblia Sagrada vai dizer no versículo de número 12 e 13 o seguinte: e sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca. Gente, ele não sabia fazer leitura labial, certamente não, mas o que ele viu foi um gesto tão pequenino dentro do santuário. E às vezes eu fico pensando, a gente como sacerdote, a gente observa tantas, desculpa a expressão que vou usar, tantos mosquitos, sabe, tantas coisas pequeninas que roubam a nossa atenção. Aí o texto sagrado diz que ele observa, e aí o texto explica: porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz. Aí o texto sagrado diz que ele faz um juízo à distância. Eli a teve por embriagada. Sem proximidade nós nunca vamos conhecer a história dessas famílias. Se nós não nos aproximarmos, nós nunca vamos conhecer. Porque eu vou lhe dizer, como pai de uma criança típica e acompanhando gente assim, quando nós nos sentimos ameaçados, sabe o que a gente faz? A gente se recolhe. Famílias com crianças atípicas perdem a vida social. Eles não saem mais para jantar. Às vezes não tem tempo nem para tomar um banho. E esse é o drama de muitos que estão em nossa comunidade. E sabe o que é que eles vão fazer no momento em que o menino, a menina ficar em pé, começar a gesticular com as suas estereotipias? Ele não vai voltar à igreja. E quantas famílias eu tenho recebido lá em nossa comunidade, feridas, porque foram a uma determinada outra comunidade, outra igreja, e eles foram convidados a se retirar. Eles foram convidados a sair, o menino foi convidado a sair do culto infantil, do berçário. Nós não temos como recebê-lo. Mas eu continuo naquela mesma observação, de que a precipitação talvez alimente também, ou certamente alimenta a indiferença. Porque no versículo 14, a Bíblia diz que Eli tomou uma iniciativa. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. É tão interessante porque ele não houve nenhum constrangimento. Ele chega e primeiro ele fala. Ele não escuta Ana. Ele primeiro fala e ele estabelece um juízo. É surpreendente, porque a Bíblia também registra que esse mesmo homem não conseguia falar aos seus filhos. Ele não conseguiu nunca confrontar os meninos. Mas aquela mulher no templo, ele fez. Ele foi lá e falou. E que palavras absurdas, gente. E que palavras absurdas. Mas a gente precisa tratar isso com compaixão. E há um autor, provavelmente você o conhece, ele tem escrito muito na área de autocompaixão. Eu não sei onde é que isso vai nos levar, eu estou muito preocupado com o impacto disso na sociedade. Autocompaixão, mas deixa eu voltar aqui. A compaixão se divide, segundo ele, em ver, sentir, desejar e agir. Ver seria como o quê? Uma compreensão mais racional, o reconhecimento de que o problema existe. Num segundo momento, essa capacidade de sentir tem a ver com uma resposta emocional. Só que, num terceiro momento, surge um desejo de aliviar aquele problema. E então partimos para aquilo que seria uma ação efetiva. Por isso, se querem saber o que fazer com as famílias atípicas, vou sugerir: ouvir o atípico e sua família é a melhor maneira de começar um movimento de acolhimento. Às vezes a gente fica tentando resolver problemas que na verdade não são tão importantes. Às vezes a gente está querendo descobrir respostas para perguntas que não estão. Quando é que a gente vai sentar e ouvir essa gente? Sempre que eu termino uma fala,
tratando dessa situação, eu sou procurado por pessoas que me abraçam e parecem que eles saem da invisibilidade para a visibilidade. É como se eles encontrassem um eco ou alguém falou por mim. E isso aconteceu de ontem para cá. Fui procurado por pastores que vivem o mesmo drama que eu, as mesmas dificuldades, gente que compartilha também as mesmas vitórias. Não é isso, meu irmão? É isso. E quantas vezes isso tem acontecido? A igreja precisa ouvir essa gente. E ouvir com a alma, meus irmãos, ouvir com o coração. E na história de Eli é surpreendente, porque ele vai, conversa com Ana, e se Ana tivesse um temperamento parecido com o nosso, provavelmente ela viraria o rosto, diria uma série de palavras não muito amáveis com o sacerdote, e sairia dali, sem lhe dar uma explicação sequer. Mas ela, numa humildade impressionante, a Bíblia diz que, porém, Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. E aqui eu gosto porque ela diz: eu sei quem eu sou. Eu não sou isso que você está dizendo de mim. O seu juízo não me identifica, não me define. Eu sei quem eu sou. Eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial. Ela está dizendo: eu não sou filha de Belial. E você sabe que Belial é quase que aquilo que hoje nós usamos popularmente como sem juízo, sem noção. Eu sei quem eu sou uma mulher atribulada de espírito. E foram essas palavras que mudaram completamente aquela visão institucional fria de um sacerdote para uma visão aquecida, uma visão carinhosa, uma visão compassiva do drama daquela mulher. Mas se vocês ainda insistem em me perguntar o que fazer, deixe-lhe apresentar uma primeira família, por favor. Rodrigo, ali estão o Rodrigo, a Caíssa, a Kiara e a Kira. Este casal jovem, eles participam de nossa comunidade. O que eu fiz foi tentar dar voz a estas famílias. Eu mandei mensagem para essas famílias e disse: olha, o que vocês responderiam? O interessante é que as duas meninas são autistas. E Deus fez algo curioso. A mais velha tem características que a mais nova não tem. Enquanto uma prefere o silêncio, a outra prefere o barulho. Enquanto uma ela é seletiva na alimentação, a outra come compulsivamente. E esses dois precisando serem acolhidos. Aliás, esses 4 precisando ser acolhidos. Escutem o que eles escreveram para mim. Como família típica, esperamos da igreja inclusão, respeito e o direito de conhecer e adorar ao nosso Senhor, independente de qualquer limitação ou condição. Eu e minha família somos felizes pela oportunidade de servir em uma igreja cujos valores cristãos são repassados a todos, incluindo as nossas crianças atípicas. Querem ouvir o que respondeu esta família? Aqui estão o Adriano, a Ana e a Isabel, também jovens. A Ana atravessou agora uma situação de deserto terrível e Deus operou um milagre. Ela precisou operar, uma operação muito delicada no cérebro, e Deus lhe deu a vitória. E eles estão conosco. Vejam o que ela escreveu, eles escreveram. Como família, está escrito assim, deixa eu procurar aqui. Acredito que o pior sentimento que as famílias atípicas passam é a sensação de serem indesejáveis no lugar onde estão, por ter um filho que é estranho, que dá trabalho e que atrapalha as outras crianças ou o culto. Nós, pais atípicos, geralmente ficamos satisfeitos com muito pouco. Só de não vermos olhares de repreensão para nossa filha, já conseguimos respirar. E quando esse não julgamento é acompanhado de vocês são bem-vindos aqui, isso é um grande alívio para nós. É bem difícil para uma família típica conseguir sair de casa, pois temos que pensar milimetricamente em todos os detalhes para que nada dê errado e a criança não se desorganize. Mas hoje podemos dizer que a igreja é um lugar que vamos em paz, sem aflição ou medo de como Isabel irá se comportar e se irá se desorganizar ou não, pois sabemos que seremos acolhidos e amados, independentemente do nosso jeito diferente de ser. Deixe-me lhe mostrar uma outra família. Passa, por favor, para o slide onde aparece Simone e Lucas. Simone é uma mãe solo.
Lucas é esse adolescente lindo. E eu pedi também para que eles falassem. Eu não consegui apagar as marcas daquilo que é a experiência pessoal deles com a igreja, mas se eu preservei é porque foi isso que ela quis nos dizer. Por favor, não há nenhuma intenção minha de mostrar à igreja que tenho a honra de pastorear, a responsabilidade de fazê-lo, como referência, absolutamente não. Por favor, entendam, é só ouvir, é só ouvir. E ela escreveu dizendo assim: cheguei na Igreja Batista do Farol em 2016. Meu filho tinha 7 anos. Por 21 anos, fui de uma outra religião. Culto da noite, sentei no banco próximo à saída, já pensando na fuga. Para minha surpresa, meu filho subiu no banco, batia palmas, acompanhando os louvores, e ainda me convidava a fazer o mesmo. Uma irmã convidou ele a conhecer o berçário, e ele, todo animado, quis ir. Eu, totalmente sem jeito, muito apreensiva, falei para ela: ele é autista. E ela, com muita tranquilidade, disse: não se preocupe, o filho do pastor também é. Naquela hora, meu coração foi tomado por uma paz que eu não tinha vivenciado ainda. Sentei no banco e fiquei imaginando: se ele correr, gritar, pular, as pessoas vão entender porque o filho do pastor também é. Eu não conhecia o Davi. Davi é o meu filho, o filho do pastor, e nem imaginava o que aconteceria daquele dia em diante. Em 2018 eu me batizei. Em 2022 foi a vez do meu filho. E essa imagem que vocês estão vendo aí foi o dia que eu pude batizar o Luquinhas. O Luquinhas, ele tem um grau de compreensão, ele consegue se comunicar, mas ele estava com muito medo de mergulhar no batismo. Eu levei ele lá para a nossa casa, o condomínio onde a gente mora, e eu passei a manhã com ele. Eu acho que eu batizei o Luquinhas, eu acho que umas 50 vezes. Até que ele se sentiu confortável e me disse: estou pronto para os batismos de amanhã. E eu consegui fazer. Gente, eu já batizei algumas pessoas, mas eu nunca vou me esquecer deste momento. Eu nunca vou me esquecer desse dia. Nunca vou. E ela continuou dizendo assim: hoje meu filho está com quase 15 anos e novos desafios surgiram, inclusive dentro da igreja. Ele chega agora a uma fase de adolescente, porque autistas pequeninos às vezes são até... eu vou usar uma expressão, engraçadinhos, sabe? A gente acolhe com mais facilidade. Mas eu vi meu filho crescer sem ser chamado para nenhuma festa de aniversário de outras crianças. Eu vi meu filho frequentar a escola, e às vezes quando eu recebia imagens de passeios, ou quando chegava para buscá-lo, as crianças estavam do meio para frente, ele do meio para trás, encostado na parede, com alguém ao seu lado sentado, para que ele não pudesse se levantar. E imaginar que a igreja também, em alguns momentos, se comporta assim. Eu posso até admitir, sabe, irmãos e irmãs, que o despreparo e a ignorância do mundo à minha volta trate os atípicos dessa maneira. Mas eu não posso aceitar que a igreja do Senhor Jesus Cristo não trate essa gente com amor. Não entenda finalmente que é esse o maior significado do nosso ministério. E ela pergunta aqui: o que espero da igreja? Que o meu filho seja visto, lembrado, bem-vindo, respeitado, compreendido, acolhido. Como fazer isso? Nos refazendo, nos adaptando, não só os ambientes físicos, como também os nossos modelos mentais. O diferente nos confronta e muitas vezes nos afronta. Sobre isso, me permita só dizer, eu estou tomando um pouco mais do tempo que deveria. Estivemos há pouco tentando organizar na igreja uma sala sensorial, que pudesse ser um lugar onde uma criança, uma vez desorganizada, pudesse ser reorientada. E algumas crianças, como meu filho, que não conseguem sequer estar um momento fora daquele espaço, ter esse momento. E não havia uma sala na igreja, irmãos. Sabe, você provavelmente deve viver esse drama na sua igreja. A gente não tem mais sala, E disseram assim: a gente precisa de uma sala grande que tenha um banheiro. Eu disse: eu tenho essa sala. Eu tenho o meu gabinete. E eu saí do gabinete pastoral. E o gabinete pastoral nunca foi tão lindo, irmãos. Nunca foi tão belo. E o impacto disso na igreja foi tão grande, que a mobilização hoje está nos dando a oportunidade de reformar todo um prédio que é dedicado às crianças. E um andar inteiro vai ser transformado numa sala sensorial. Um andar inteiro. E nos meus sonhos, sabe, irmãos, esse espaço vai auxiliar a igreja nos cultos, a escola que funciona em nossa comunidade, mas eu sonho lá adiante
ver aquele espaço, quem sabe até como um espaço terapêutico mesmo, para as crianças. Eu não sei se os irmãos têm noção, sabe quanto custa em Maceió 20 horas de tratamento terapêutico em uma clínica especializada para uma criança? Vou fazer o seguinte, vou lhe dizer 40 horas. Varia entre 20 a 25 mil reais por mês. Você consegue imaginar o que é isso? Uma família sem vida social, atolada em dívidas, com pressão o tempo todo, sem conseguir dormir direito. Eu, há pouco, de manhã cedo, liguei para minha esposa, conversei com ela, ela me disse: estou acordada desde as 2h30 da manhã. E isso não é algo excepcional não, irmãos. Quase toda semana a gente tem algumas noites assim. E é por isso que eu não gosto muito nem de estar aqui, me perdoem dizer isso. Porque eu sei que meu lugar é lá, dividindo o prazer de cuidar do meu filho com ela. Mas eu vou terminar, nem vou acrescentar outros depoimentos que ainda tenho aqui. E aí ela diz assim: precisamos entender cada caso, cada pessoa e tentar imitar o Cristo. Quando dizemos que Jesus não faz acepção de ninguém, isso tem que ser internalizado de fato em nossos corações e ser colocado em prática, principalmente dentro das nossas igrejas. Te faço uma pergunta: quantas pessoas você trouxe para Cristo? Aí ela diz: o Davi, filho do pastor, trouxe a mim, meu filho e tantos outros, que atraídos por sua história, vieram para Cristo. E cá está o pastor Roberto falando deste tema. Tudo isso por causa do Davi. Entendeu? Que sejamos todos filho do pastor. Que nossa missão seja atrairmos pessoas a Cristo, mesmo sem dizer uma palavra. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.